Olá, salve Maria. O vídeo número 1 das nossas meditações sobre o Tratado da Consciência de São Bernardo de Claraval. Bem, um dos primeiros tópicos que São Bernardo trabalha nesse tratado é a questão sobre o nosso corpo tende à morte e à decomposição. E ele vai nos indicar que nós temos uma necessidade da construção de um outro corpo, tá? Do corpo espiritual, essa dimensão espiritual. No livro A Necessidade da Vida Interior, ele trata também disso, né? Do organismo espiritual. Mas a gente precisa aqui pensar neste exato momento, né? E aqui eu quero que você se questione, por que a gente não tem mais o nosso coração voltado para a eternidade? Por que nós temos tanta dificuldade em relação às questões referentes a Deus? Ou até tratamos as questões religiosas apenas de uma maneira muito superficial, como um acessório à nossa vida, ou como apenas um dever social. Automaticamente, quando eu tenho esta mesma dimensão para com as coisas da eternidade, eu tenho para comigo. Porque eu esqueço que existe uma instância dentro de mim que é eterna, que é imortal e que é espiritual, nossa alma espiritual. Diferente dos animais que possuem apenas uma dimensão instintiva e dos vegetais. Há vídeos aqui que nós já tratamos sobre isso. Cabe aqui vocês darem uma olhada no canal, tá? Mas isso foi se perdendo no decorrer da história, no decorrer de alguns fenômenos ou fatos que aconteceram na nossa história, em que fez com que, no processo social, no processo educacional, nós fomos perdendo esta dimensão da vida espiritual e nós fomos cada vez mais mergulhando no materialismo exacerbado. Obviamente que aqui a gente não está falando que a vida cotidiana, que o corpo ele não é importante, mesmo porque a igreja nunca desprezou o corpo. Ao contrário, o corpo é templo do Espírito Santo. Essa passagem cabe a gente de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, dá uma observada e meditar. Mas a gente percebe que desde o mundo grego, desde a paideia grega, a formação do espírito, ela sempre esteve presente. Você pega o livro lá do Werner Jäger, né, Paideia Grega, nós temos ele aqui na minha estante. Você vai ver que toda a formação ela está voltada para a dimensão do espírito, para a dimensão da pessoa. E claro que essa dimensão da formação passa pela nossa vida cotidiana, pela nossa vida material. Mas o foco e o objetivo é esta vida interior. É aquilo que nós somos, essa vida interior. Quem você é. Isso passou desde Sócrates, né, Platão e o grande Aristóteles. Isso não foi abandonado, porque paralelo ao mundo grego, também os judeus eles foram também tateando a revelação divina a partir também dessas questões da vida espiritual. Até que as três grandes nações se encontraram, o mundo greco-romano, os gregos de Roma, se encontra com o cristianismo, e todo este encontro, né, da dimensão da vida espiritual, religiosa e do ser humano enquanto ser integral, eles se encontram e eles se complementam. Depois nós tivemos um período histórico aqui de rompimento desta visão e um abandono dessas questões. E nós sofremos hoje as consequências disso, deste abandono da visão de ser humano enquanto ser espiritual. E hoje nós temos essas influências. Então, espera um momento para a gente perceber aqui, para melhorar nossa vida espiritual, nossa vida de fé e nossa vida de interioridade, é perceber que existe na atmosfera da nossa formação algo que nos deformou e que nós precisamos resgatar. Inclusive, a própria dimensão da psicologia, ela foi colocada apenas como uma questão experimental ali na Alemanha, né? no Helmut Wundt, né? A psicologia que tratava das questões da alma, da vida interior, foi colocada como uma questão apenas experimental. E ela vai perdendo esse caráter de tratar o ser humano enquanto pessoa, essa dimensão espiritual. Obviamente que aqui requer aprofundar mais isso, aqui você pesquisa, claro, obviamente. Mas a gente precisa perceber que nós estamos sofrendo essas influências. E isso estará presente na nossa vida cotidiana, tá?
Isso vai estar presente na nossa formação. Talvez você não perceba isso. E aqui, para finalizar este vídeo, faça uma meditação hoje. Por que será que a gente não consegue, por mais que a gente tenha uma vida, uma vida religiosa, por mais que a gente tenha uma vida cotidiana, não direcionar-se às dimensões mais profundas da nossa alma, mais profundas do nosso ser? Até desconhecemos que isso exista. E desconhecer significa viver numa dimensão que não é a nossa dimensão plena, a dimensão da vida dos animais. Então que a gente possa nesse primeiro vídeo pensar sobre isso e pedir a Deus esta graça de enxergar aquilo que nós somos, essa dimensão espiritual. Que Deus nos abençoe.